Está milionário já? Não está. Então tem coisas que não valem a pena. E mesmo se tivesse milionário, o Senhor diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder? Não adianta. Então você tem que entender, por mais que você trabalhe, é para enricar? É. Então o Senhor está dizendo, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E não somente perder a sua alma, perder a sua família. Você está entendendo? Então o compromisso e a responsabilidade é muito grande. E o Senhor Jesus vê que Pedro é muito influente. O Senhor Jesus olha para Pedro e diz a Pedro: Pedro, quando você se converter, converta também os seus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele nega a Jesus 3 vezes. Pedro é um homem de palavra, e Pedro está dizendo que sustenta a pancada até o final. Enquanto Pedro olha para Jesus e diz: eu vou com o Senhor até o fim, Jesus olha e diz assim: Pedro, eu já roguei ao Pai e disse ao Pai que não deixa o diabo te tocar, porque a sede do diabo é tocar em você. Por quê? Porque você tem muita brecha, Pedro. Você é uma pessoa que sabe o que quer. E por você ser muito determinado, você é uma pessoa mundana. E uma pessoa mundana e determinada é uma pessoa que está disposto a qualquer situação. Se for para matar, mata. Se for para roubar, rouba. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está dizendo: Pedro, eu te conheço. Primeira coisa, eu já roguei ao Pai e disse que o Satanás não toca na tua vida. O Satanás não coloca pensamentos contrários na tua cabeça, porque eu já te separei. Mas Pedro diz: Senhor, eu estou seguro. O Pedro olha para Jesus e diz: eu estou garantido. Pedro olha para Jesus e diz: deixe comigo que as coisas estão tudo bem. Enquanto ele diz para Jesus que as coisas estão tudo bem, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, enquanto você diz que está tudo bem, eu quero dizer para você que você ainda vai me negar 3 vezes. Porque Pedro olha para Jesus e diz que vai com Jesus até o final. Vai com Jesus até aonde ele determinar. Até aonde Jesus for, Pedro diz: eu estou dentro. Aonde o Senhor entrar, eu entro. Aonde o Senhor brigar, quem briga sou eu. Aonde o Senhor for, eu também vou. Só que as situações não é como a gente pensa. A palavra do Senhor diz que o plano é do homem, mas a confirmação ainda vem de Deus. A palavra do Senhor diz que os pensamentos e os planos e os projetos é do homem, mas a confirmação ainda vem do Senhor. Entenda. Preste bem atenção, porque Pedro é um homem destemido, é um homem que não tem medo. Mas Pedro, ele falha no momento que ele se garante. Porque por muitas vezes a gente acreditamos que nossa força, a nossa saúde vai até o final. A gente acreditamos que nós somos invencíveis. Mas por alguns momentos Deus permite algumas situações sobre a nossa vida que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos solucionar, somente para entendermos que nós somos limitados, que nós somos dependentes, que nós somos a qual precisa olhar para o alto e entender que existe um soberano, existe um Deus poderoso, que nós precisamos todos os dias acordar e dizer: Pai, me segura pela mão, Pai, me sustenta, me dá força, porque hoje eu acordei só a graça. E olha que você é uma pessoa valente, você é uma pessoa que não retrocede. Se for para responder à altura, você responde. Se for para trabalhar o dia todinho no pesado, você trabalha. Se for para guerrear, você guerreia. Mas tem dias que você está pela misericórdia. Tem dias que você está pedindo a emergência, socorro, né? Além de não ser fácil, é difícil. É ou não é? Além de não ser fácil,
Aí você está naqueles dias pedindo a emergência socorro. Você já viu isso? Naqueles momentos que você está pedindo a emergência socorro, já está sendo acudido, mas você está dizendo, mas eu estou a pulso, eu não estou suportando. Você está dizendo, me socorra porque eu vou morrer, me socorra porque eu vou perecer, me socorra porque eu não aguento mais tanta luta, tanta batalha. Por quê? Porque outrora você até tinha uma vida confortável, mas quando você levanta a mão para caminhar com o Senhor, a palavra do Senhor diz que você se torna inimigo do mundo. E quando você se torna inimigo do mundo, agora você se torna amigo de Deus. Se você entenda, se você é amigo do mundo, mas você pensa que é amigo de Deus, você não é amigo de Deus, porque automaticamente é uma chave que vira. Quando você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, e quando você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. E todos aqueles que praticam as coisas do mundo, automaticamente começa a te olhar atravessado, começa a te olhar diferente. Presta bem atenção, a palavra do Senhor diz que Pedro diz que vai até o final, mas Pedro não está convertido. Pedro precisa se converter, Pedro precisa entender que não é na força do braço, Pedro precisa entender que não é da maneira dele, não é do jeito dele. E Pedro tão somente pensa que as coisas é humanamente do jeito dele, e o Senhor está dizendo, Pedro, as coisas são espirituais. Pedro, você precisa compreender, o que você não vê, eu já estou vendo. Eu estou vendo coisas além, porque a palavra do Senhor diz que Deus conhece o fim antes do... O Senhor conhece o fim antes do começo. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele sabe a palavra que você vai falar antes que saia da sua boca. Então naquele momento em que Jesus está na cruz e Pedro nega a Jesus. Quando Pedro nega a Jesus, por 3 vezes ele entende que não é do jeito dele. Ele entende que não é da maneira dele. Pedro é valente, Pedro é destemido, Pedro não baixa a guarda para ninguém. Pedro não tem medo de nada. Pedro sabe, se for para pescar em alto mar, ele vai pescar. Que hora? De noite, de madrugada. Se for para passar um dia, ele passa, 2 dias ele passa, 3 dias ele passa, e ele não tem medo. E eu quero dizer que Pedro não só tem medo, mas Pedro é um incentivador daqueles que têm medo, e dizendo, vem comigo porque eu te protejo, vem comigo porque eu te guardo. Pedro é diferente, Pedro sabe, Pedro dá a vida, Pedro determina que ele é valente. Pedro coloca no coração dele que ele não é uma pessoa normal, mas ele é aquele valente a qual muitos olham para ele e admira Pedro. Pedro é admirado. Pedro não só é admirado, mas Pedro tem seguidores. Pedro não somente tem seguidores, mas Pedro também tem admiradores, a qual olha para Pedro e diz assim, eu me inspiro em você pela sua coragem. Mas a coragem de Pedro era uma coragem a qual desviava Pedro para o mal. Quando vieram prender Jesus, o que foi que Pedro fez? Pedro puxa a espada e simplesmente corta a orelha de Malco, aquele que está fazendo curso para sacerdote. Malco, você vai entender que Malco estava se preparando para ser sacerdote, e se tinha defeito, não poderia ser sacerdote. Porque para ser sacerdote não pode ter defeito. Por isso que Jesus pega a orelha de Malco e devolve no mesmo, sem defeito nenhum. Nem marca podia ter da emenda. Nem marca poderia ter da emenda da orelha. Por isso que Jesus devolve, porque Jesus sabe o chamado de Malco. Jesus sabe que Malco tem um chamado muito grande na vida dele. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, com ferro que tu fere, com ele será ferido. Guarda essa espada, porque se eu quisesse que alguém me protegesse, eu rogava ao Pai, e o Pai mandaria uma legião de anjos aqui e dizimaria todos que estão aqui para me prender. Entenda que o Senhor Jesus, Ele ensina a Pedro e diz, Pedro, começa a andar pela fé. Pedro, começa a andar agora na visão espiritual, porque enquanto você anda na visão carnal, você se cansa, mas quando você anda na visão espiritual, você começa a se renovar. Aonde? Na oração, no jejum, na consagração. Você começa a se encher e dizer, Deus vai fazer, Deus vai chegar. Enquanto o homem se levanta, enquanto alguém se levanta, enquanto o
o inimigo está assolando a tua casa, a tua família, você está no jejum e na oração e se fortalecendo e dizendo: o meu Deus, Ele vai se levantar, o meu Deus é Deus poderoso, o meu Deus abriu o mar vermelho, o meu Deus, Ele cuidou do povo no deserto, o meu Deus cuidou de José, o meu Deus é aquele que abriu as portas, é aquele que derrubou os muros de Jericó. Então quando você começa a se alimentar, Deus começa a se alegrar, porque a palavra do Senhor diz que um crente cheio de fé alegra o coração de Deus. E quando você alegra o coração de Deus, se prepara, porque grandes milagres vai acontecer. Enquanto Moisés está clamando, o Senhor diz assim: eu só vejo um homem de fé. Eu vejo quem? Eu vejo Moisés. Moisés não retrocede. O povo está ali assolando Moisés. O povo está dizendo: Moisés, para que você trouxe nós para cá? Para nós morrer? Moisés não tutubia, Moisés não tem medo, Moisés não retrocede. Moisés vai orar e vai dizer: eu tenho fé, eu não cheguei até aqui para morrer, eu não cheguei até aqui para parar, eu cheguei aqui, nem que seja para andar sobre o mar, eu vou andar. Presta bem atenção, porque Moisés enche o seu coração de esperança e de fé. Enquanto a luta está para acabar com Moisés, Moisés está crendo naquele que ele separou. Moisés está crendo naquele que escolheu. Mas nem todo mundo é que nem Moisés, é? Não é. Nem todo mundo tem a fé de Abraão, tem? Não tem. Nem todo mundo tem a fé de Isaac, no momento que Deus diz: fica no lugar que tu está, porque o lugar é seco, mas eu vou abençoar. Nem todo mundo tem a fé de Jacó, de determinar e dizer: Deus me abençoa, se o Senhor me abençoar na ida e na volta, eu serei diferente. Nem todo mundo tem a mesma fé. Tem? Não tem. Tem gente que está como Tomé, incrédulo. Mesmo assim, Deus marca encontro. Marca ou não marca? Deus marca encontro. Por isso que muitas vezes, como ser humano, você quer que todo mundo seja que nem Abraão, você quer que todo mundo seja que nem Moisés, você quer que todo mundo seja que nem Isaac, mas nem todo mundo vai ser que nem Abraão, como Isaac, como Jacó. Vai ter pessoas que vai ser como Tomé, vai ter pessoas que vai passar algum processo e Deus vai tratar diferente. Tem algumas pessoas que estão ali passando um processo simplesmente para Deus ensinar algo, para Deus amadurecer, para entregar uma promessa. Quero dizer para você que muitas vezes passamos processo porque Deus permite para que possamos ter encontro com Ele. Deus permite algumas perseguições para que nós possamos ter encontro com o Senhor. Tem hora que Deus permite algumas coisas para chegar, para trazer para perto tudo aqueles que estão de longe. Deus está dizendo: eu toco em alguém, eu mexo com alguém, eu faço com que alguém agora seja tocado, ferido, somente para chegar todos aqueles que eu determinei. Você crê? Os olhos de Jesus não é voltado para João. Os olhos de Jesus não é voltado para os filhos de Zebedeu. Os olhos de Jesus não é voltado para outros apóstolos. Os olhos de Jesus está sobre Pedro. Pedro é exatamente a pessoa a qual, dentro do ministério, se Pedro tivesse aqui dentro do ministério, o que era que você diria? Pastor, excomunga ele, pastor, porque ele é muito problemático. Pedro é muito valente. Pedro não sabe lidar com o povo. Pedro não é educado. Pedro é muito carnal. Pedro só sabe dizer que vai resolver na força do braço. Pedro é aquele a qual olha para o problema e diz: ah, eu sei solucionar, eu sei resolver. Aí você diz: é o que? O irmão está me devendo. Ele diz: oxe, deixa comigo, rapaz. Ô Pedro, tu vai fazer o que? Vai orar, Pedro? Ele diz: vou pegar minha espada e vou orar. Diz o nome dele. Uma certa vez o rapaz me roubou. Na mesma hora o outro rapaz chegou perto de mim e disse: me dá o nome dele. Eu disse: para quê? Para colocar na boca do sapo? Ele disse: não, eu mesmo vou matá-lo. Eu disse: misericórdia, você está doido, rapaz? E o cão atenta ou não atenta? E vem exatamente para testar você. Eu lembro quando o rapaz insistiu: deixa eu matá-lo. Você é doido? Não, mas eu não aceito que faça isso com você não. Eu digo: fica tranquilo, porque é uma justiça divina que é maior do que as suas forças. Há uma justiça divina que conhece a maldade do homem e ele visita o homem. Fica em paz, porque o meu Deus, ele não perde de vista ninguém.
O meu Deus, Ele conhece os passos de todas as pessoas. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada uma. Ele diz que o ser humano é como uma gota nas mãos dele. Então presta atenção que Ele tem todo o controle em suas mãos. Ele não perde ninguém de vista. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde tu mora, Ele sabe teu RG, Ele sabe teu CPF. Ele conhece você por dentro e por fora. Enquanto o profeta está olhando para os filhos agora ali, simplesmente de Jessé, Deus está dizendo: você olha a aparência, mas eu estou sondando mais além. Eu vou muito mais além. Eu vou muito mais além do que raio-x da ressonância. Eu sou o Senhor que conhece os pensamentos. A ressonância não conhece. Simplesmente o raio-x não conhece o que você está pensando, mas Deus conhece o que você está maquinando. Deus conhece o que você está planejando. Conhece ou não conhece? Duvida o raio-x ou aquela câmera mais especializada que tem agora, que descobre até quando você vai ter câncer daqui a 5 anos. Já pensou? Tem uma câmera lá no português que agora descobre. Inclusive parece que é R$10.000 o exame, 10 a 8 mil, de 8 a 10 mil. E descobre quando você vai ter câncer. É boa? É. Mas descobre esse pensamento. Descobre? O meu Deus é muito mais poderoso. O meu Deus olha para mim, olha para você e está dizendo: eu sei o amanhã da tua vida, eu sei o que você está planejando, eu sei como é que vai ser. Aí simplesmente você tem que entender que é com esse Deus que eu preciso andar, é com esse Deus que eu preciso caminhar, é com esse Deus que eu preciso adorar, é esse Deus que eu preciso estar na dependência dele. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele sabe o fim antes do começo. Ei, o meu Deus é um Deus poderoso. Não é um Deus somente do passado, mas é um Deus do presente, é um Deus do futuro, é um Deus que não envelhece, é um Deus que não se cansa. Isaías diz que Ele não se cansa e nem se fadiga. É um Deus que tudo pode, é um Deus que já conhece a história de Pedro. E Pedro está naquele processo de tratamento. Pedro pensa que a história acabou, e quando Pedro pensa que a história acabou, Pedro diz assim: eu vou pescar. Pedro diz que vai pescar, e a turma de Pedro diz o quê? Nós vamos também. Nós vamos contigo também. Vai pescar? Vai. Presta atenção, porque uma vez que você pisa ao altar, uma vez que você se converte e faz aliança com Deus, por mais desmantelado que você ande, você conhece, você vê Deus operar, você vê Deus levantar paralítico, você vê Jesus fazer milagre, você vê Jesus pregar a palavra, você vê pessoas se converter, você vê pessoas chorar, você vê pessoas, sabe, contar testemunho, você vê de tudo quando você está na igreja, não vê? Você não vê a grandeza de Deus? Você vê pessoas, que nem aquele homem aqui, né, o obreiro aqui, dentro, o cara viciado em cocaína, né? Cocaína, eu acho que era crack, né? No crack, maconha e crack, eram duas coisas, ele falou. Não é duas? É duas. Então ele falou, porque para mim a maconha, ok, né? A maconha, para se libertar, até processozinho de 2, 3, 4, 5 semanas, ele querendo, ele se liberta. Mas eu lhe confesso, para se libertar do crack, aí o processo já é diferente, porque ele causa dependência. E ele disse: pastor, em 30 dias eu já não sabia mais nem o que era crack, nem o que era maconha. Deus, quando quer, Ele faz coisas que o homem não consegue. Se ele fosse para o centro de recuperação, ele tinha que passar 1 ano, e olhe lá se ele conseguiria recuperar, olhe lá se ele conseguiria deixar. Mas simplesmente, enquanto Pedro está naquele processo, Pedro está desacreditado, porque o homem que é destemido, o homem que é valente, para ele crer nos mistérios de Deus, tem que ser um sacudida muito grande. Tem gente que tem um coração de pedra, e para quebrar aquele coração de pedra tem que ser uma marreta de 20 quilos, não é? Jeová tem a de 100, tomada de 20.
Se for preciso, ele tinha 100 quilos. Ele diz: qual a medida da marreta? Aí Isaías diz assim: a palavra do Senhor é um martelo, não é nem uma marreta, é um martelo que esmiuça a penha. Ele quebra o coração de pedra, ele esmiuça aqueles que não querem acreditar. Ele faz com que alguém entenda que ele ainda é o Deus que entra onde o homem não pode entrar. Isaías declara: Ele é o Senhor. E outra coisa, e quando ele lança a palavra dele não volta vazia. Ei, presta atenção, a palavra do Senhor está dizendo nesta noite, ela vai ser lançada, e ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que lhe apraz, ela vai fazer o que o Senhor determinou. Tem pessoas que adentrou aqui nesta noite, mas o meu Deus está dizendo: eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua família, e eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou constranger alguém por esses dias, eu vou mexer com alguém por esses dias, e vou mostrar que o estreito que alguém está passando é permissão do Senhor, para que a mão do Senhor seja exaltada, para que a mão do Senhor seja reconhecida. Porque alguém até duvidou, disse que Deus não faz. Deus vai mostrar que faz. O meu Deus está dizendo nessa noite que vai mostrar que faz. Se prepara, porque o hino da vitória você vai cantar. Pode se preparar. Pode preparar. Ó, se eu fosse você, eu já estava agindo e tomando posse, dizendo: não, pastor, eu vou fazer muito mais. O Senhor está dizendo: eu estou tomando posse. Eu já estou pensando aqui no culto de ação de graça, porque o culto de ação de graça vai ser tão grande. O culto de ação de graça vai ser tão grande. Por quê? Porque eu me alegro quando a palavra vem. A palavra não é lançada por acaso. A palavra, quando ela vem, é como um martelo. Ela vai resolver os problemas. Quem estiver na frente com coração de pedra tem que sair. Aquele que tentar impedir, o Senhor está dizendo nesta noite que vai ter que sair da frente. Vai ter que sair da frente, amém? Deus conhece a sua fraqueza, Deus conhece o seu ponto fraco, Deus conhece como tratar você. Conhece ou não conhece? Quando Deus diz: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho. Abraão sabe que é Isaac, não é Ismael. Ismael não está no coração de Isaac, não, de Abraão. Quem está no coração de Abraão é Isaac. Deus, ele só vai tocar aonde dói. Pastor, o que era que doía em Pedro? O que era que doía em Pedro? Você sabe o que era que doía em Pedro? Quem é que sabe? O que doía em Pedro era o ego dele. Queria mexer com ele, tocasse no ego dele. Por quê? Porque Pedro era um homem sertanejo, um homem de... Não querendo dizer que você, que aqui também no Agreste, na capital, tem homens de palavra. Mas o sertanejo, ele faz questão de declarar, né? O sertanejo, ele diz o quê? Que ele é prego e o quê? Prego batido e ponta virada, o sertanejo diz, né? Assim era Pedro. Pedro diz: eu sou prego batido e ponta virada. Se disser que eu vou, eu vou. Se eu disser que eu não vou, eu não vou. Pedro é essa pessoa. Aí Deus disse: esse cabo é bom. Jesus disse: esse cabo é bom, mas eu vou mexer exatamente nele, porque ele quer confrontar comigo exatamente na palavra, mas eu vou mostrar que eu sou mais forte do que ele. Pedro nega Jesus e já está envergonhado de Jesus. Está com vergonha de Jesus, então não está? Porque Pedro é prego batido e ponta virada. Pedro disse que não ia negar, mas Pedro nega quantas vezes? 3 vezes. E Deus só vai tocar aonde você diz que é bom. A prepotência e a arrogância, Deus vai abater, porque Ele diz que abate os exaltados e levanta os humilhados. Os prepotentes e os soberbos, Deus abate. E Deus toca simplesmente prepotente, soberbo, Deus toca onde? No ego. Deus vai tocar exatamente no ego de Pedro. Pedro é uma pessoa que todo mundo admira porque tem palavra. Se disser que vai pagar naquele dia, ele vai pagar naquele dia. Nem que ele venda o barco dele, nem que ele venda a roupa dele, mas ele vai pagar. Não tem esse negócio. Pedro não espera para amanhã nem depois. Não, mas faltou X, não quero nem saber. Dá de graça aí, completa o dinheiro e paga. Se Pedro disse que ia fazer, ia fazer. Por isso que todo mundo admirava e dizia: Pedro é o cara. Pedro.
A gente vai seguir com Pedro. Pedro, vamos para o meio do mar. Pedro ia para onde fosse, para caça. Tem leão, tem urso, tem... Não quero saber não, vamos embora. Pedro é diferente, Pedro é Pedro. É tanto que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu te chamo de Pedro, mas eu te chamo de Petros, que vem de pedra. O cara é duro, hein? Jesus chamou ele de pedra. Mas sobre esta pedra a minha igreja vai ser levantada. A minha igreja vai ser levantada. Aí Pedro não entende nada, porque Pedro está na carne. Aí Jesus disse: não precisa você entender, eu só entendendo é o suficiente. Porque enquanto você não entende, eu trabalho. E você, quando você não entende, você não atrapalha. Aí Jesus começa a tocar somente no ego de Pedro. Aí simplesmente Pedro nega Jesus, volta a pescar e diz: eu vou pescar. A turma de Pedro, todos aqueles, volta a pescar e vai pescar. A palavra do Senhor vai dizer que passa a noite toda pescando. Enquanto passa a noite toda pescando, Jesus até deixa Pedro ir pescar. Tem coisas que o Senhor até vai permitir você fazer, mas é exatamente naquele lugar, vai ser exatamente como o Senhor vai se encontrar contigo. O Senhor está dizendo: vai pescar, faz o que tu quer, mas eu já disse que não é dessa maneira, eu já disse que não é desse jeito. Mas aí eu estou envergonhado de ir para a igreja, eu estou envergonhado disso, eu estou envergonhado daquilo, porque eu prometi e não cumpri. Eu tenho palavra, eu disse que era assim, mas Deus está dizendo nesta noite: tranquiliza o teu coração, porque tem coisas que é permissão de Deus. Como é que é isso, pastor? Existe a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que Deus vai permitir que aconteça na tua casa, na tua família, na tua vida. Deus vai permitir, para quê? Para que você entenda que você tem que ser totalmente dependente dele, porque por alguns momentos você até entregou o problema para ele, mas por conta da sua sabedoria, da sua experiência, você tentou entrar pelo meio, e em vez de melhorar, você atrapalhou. Como é que é isso, pastor? Aquele menino a qual você simplesmente, Deus já estava trabalhando, e você tentou agora: não, meu filho, mamãe tem uma ajuda aqui, mamãe tem isso aqui, e agora mamãe está dizendo que vai te ajudar, e Deus já estava trabalhando no processo. E muitas vezes Deus vai dizer assim: vai ficar sem nenhuma condição para poder eu trabalhar. Tem hora que Deus vai arrancar tudo para poder Deus fazer a obra. Deus arrancou a palavra de Pedro. Você é bom da palavra? Então arranca a sua palavra, e você não tem palavra daqui para frente. Por quê? Porque você se garante muito nesse negócio de ter palavra, que é um homem de palavra, que é prego batido, ponta virada. A partir de hoje você vai ser uma pessoa a qual eu vou dominar você. Pedro vai pescar. Pedro é bom na pescaria. Naquela noite o Senhor chega. Aliás, já é 5 horas da manhã. Jesus deixou ele pescar a noite toda. 5 horas da manhã o Senhor chega e diz: Pedro. Aliás, o Senhor grita de longe e diz assim: vocês pescaram alguma coisa? E eles gritam de lá: não pescamos nada. Tem alguma coisa para comer aí? Não temos nada. Porque sem Jesus você é exatamente nada. Rema e morre aonde? Sem Jesus morre na praia. Mas com Jesus o negócio é diferente. Com Jesus você não vai chegar na praia morto. Com Jesus você não vai chegar na praia acabado. Com Jesus você vai chegar na praia, mas é de posse e de vitória. Porque naquele momento Jesus olha e diz assim: pescar alguma coisa? Pescou não. Ele diz: joga a rede do lado direito. Até então, ok. Quem sabe se aquele cara não é experiente, né? Quem sabe se aquele cara não já pescou aqui alguma vez? Então vamos obedecer aquele cara. Até o momento ninguém sabia que era Jesus. Até o momento ninguém sabia que o mestre estava ali pronto para salvar uma alma. Não somente uma alma, mas salvar todos que ele estava ali naquele barco. E iniciar o projeto do Senhor. Enquanto ninguém acreditava, Deus estava trabalhando. 5 horas da manhã o Senhor está ali falando com toda a turma de Pedro, todos os apóstolos que estavam desviados do propósito, da promessa. E ali quando eles lançam, preste atenção, porque essa é a melhor parte. Quando eles lançam a rede do lado direito, diz que a rede
começou a puxar a rede e a rede começou a puxar o barco para baixo, dando sinal de quê? Que a rede estava cheia. Não precisou muito, mas naquele momento, diz a palavra do Senhor, que um dos apóstolos, a qual Jesus ama. Quem é esse apóstolo? Quem é? Não diz o nome dele, vocês pegaram. Vocês são rápidos. Cadê, por favor? Coloca na tela. Está me acompanhando? Você está me acompanhando? Então coloca na tela, por favor. Coloca na tela. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se for para hoje. Se for para amanhã, então já foi. Então a palavra do Senhor diz que na mesma hora, o apóstolo a qual Jesus ama, chegou para Pedro e diz: Pedro, sabe quem está lá, Pedro? Sabe quem é o homem que mandou a gente jogar a rede do lado direito? Sabe quem é o homem? É Jesus. Na mesma hora a palavra do Senhor diz que Pedro estava sem roupa. Pedro veste a roupa. Pedro não quer saber de peixe. Pedro não quer saber de barco. Pedro agora só quer saber de Jesus. Pedro não espera puxar os peixes para ver quantos peixes tinha. Pedro não espera ver quantos peixes pescaram. Mas a palavra do Senhor diz que ele mergulha. E quando ele mergulha, ele dá abraçada para se encontrar com aquele a qual ele tem deixado. Ei, Pedro agora está mergulhando em busca daquele a qual falou com ele. E a sede de Pedro é tão grande de ver Jesus, que na hora que Pedro chega na beira da praia, Pedro fica olhando Jesus e fica sem palavras. Porque quem um dia foi exaltado, quando Jesus humilha, ele entende que tudo é permissão de Deus. Ele entende que Deus tem todo o controle em suas mãos. Ele entende que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele entende que Deus nunca deixou nada fora do lugar. Pedro vai naquele momento, como diz a palavra do Senhor. Então aqueles discípulos a qual Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor que está lá. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele se vestiu a túnica, ele vestiu a túnica porque ele estava nu, e lançou-se sobre o mar. Diz mais a palavra do Senhor: e os outros discípulos foram com ele com um barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Entenda, há coisas que Deus vai fazer milagre na tua vida, e você vai ter que decidir o que você quer da vida, sabe? Tem pessoas que estão embaraçado, não sabe o que quer. Tem pessoas que estão indeciso, não sabe o que quer. Tem pessoas que uma hora entende que Deus está no negócio, mas tem hora que ouviu não sei quem, ouviu palavras que não era para ouvir. Tem hora que você está indeciso e você está dizendo: espera aí, aonde é que Deus está? Deus está contigo. Quer andar sem Ele? Eu quero ver até quando você quer andar sem Ele. Porque se andar sem Ele, você vai passar a noite toda e não vai pescar. Você vai passar o ano e não vai construir. Você vai passar o ano e não vai completar nenhum dos projetos que você tem. Vai passar anos, anos e anos e nada vai acontecer. Por quê? Você tem que entender que só se render aos pés do Senhor. Pastor, eu sou crente, mas eu sou nariz empinado. Só lamento. Você precisa mudar. Você até se converteu, mas não está convertido, está convencido. Entenda. Eu não tenho altar para pregar somente as bênçãos do Senhor. Eu tenho um altar para pregar o caminho da bênção. Você vai ensinar o seu filho dando peixe ou dando a vara? Se você der o peixe o tempo todo, quando você partir ou quando você não estiver mais junto com a sua família,
Como é que seu filho vai pescar se nunca aprendeu a pescar? É ou não é? Por isso que você precisa aprender o caminho da bênção e não só receber a bênção. Porque o pastor pode ministrar uma bênção sobre a tua vida e a tua vida destravar por aquele momento. A tua vida aconteceu um milagre por aquele momento. Mas você tem que entender que Gênesis capítulo 12, o Senhor diz o que para Abraão? Se tu uma bênção. Como é que é, Senhor? Você, se você determinar, você será uma bênção. Como? Só apenas andar como eu determinar, andar como eu estabeleci, você será uma bênção. Então, o Senhor escolhe a Pedro, e você sabe que o Senhor diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Tem coisa melhor do que você perguntar para alguém que lhe ama, quando você sabe que aquela pessoa lhe ama de verdade? Pedro estava constrangido, Pedro estava ali, né? Estava ali realmente dizendo: o que o Senhor falou se cumpriu na minha vida. A profecia que o Senhor disse lá atrás se cumpriu. Qual foi a profecia, Pedro? O Senhor disse que eu ia negar 3 vezes? Se cumpriu a profecia. O errado aqui sou eu, o certo é o Senhor. Pedro baixou a bola e agora começou a entender que Deus, que Jesus é o próprio Deus. E Jesus estava preparando Pedro para uma unção diferente. Preste atenção, porque isso que eu falei agora são níveis espirituais que apenas começam na tua vida. Tem gente que chegou nessa parte e não avança mais. Tem gente que chegou a esse nível e não avança mais. Por quê? Porque não reconhece que Jesus é o Todo-Poderoso. Tem gente que não abre mão, mas sabe, de coisas que sabe que desagrada a Deus, não abre mão. Tem gente que está como Pedro ainda, pescando. Pedro naquele momento que Jesus faz um milagre, Pedro entende que agora Jesus está constrangendo ele, vergonhando ele, e dizendo: tu quer o que, Pedro? Tu quer continuar pescando? Ou tu quer seguir a mim? Porque eu te chamei. Pedro entende que tem que deixar a pescaria. O que é que eu entendo isso? Que tem pessoas que já era para ter deixado muita coisa para trás, para seguir a Jesus. Eu quero dizer nesta noite, você tem que entender que muitas coisas você já era para ter deixado para seguir a Jesus. Sabe por que ainda está dando errado na sua vida? Você até sabe da palavra, você até vê os milagres, você até conhece a Jesus, você até andou com Jesus, mas tudo está dando errado na sua vida, porque tem coisas que já era para você ter deixado. Amém? É nessa noite que o Senhor está dizendo para você: esquece, peixe não é melhor do que eu, amigos não é melhor do que Jesus, parentes que está fora do propósito não é melhor do que Jesus, parente que só faz desviar você do propósito não é melhor do que Jesus. Jesus ainda é melhor do que tudo aquilo que você imaginou, pensou. Vai chegar um dia na sua velhice e você vai dizer: eu poderia ter feito diferente. E Deus está dizendo hoje para você: abra mão de coisas. Deus está dizendo hoje para você: ter prioridade ao amor que eu tenho por você. Sabe por quê? Porque Deus se apresenta naquela noite para Pedro, para dizer: Pedro, eu não te deixei, Pedro, foi você que me deixou. Eu não te abandonei, foi você que me abandonou. Pedro volta envergonhado, e ali começa um ministério na vida de Pedro de uma forma como nunca aconteceu. E Pedro é um homem de palavra, né? Aí Jesus disse: tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Tu me amas, Pedro? Ele disse: tu sabe todas as coisas. Ele disse: então se prepara, porque a partir desse momento teu ministério nunca mais será o mesmo. Você crê? Você crê que o seu ministério nunca mais será o mesmo?
Você crê que enquanto você luta pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua empresa, Deus está dando uma unção nova sobre a tua vida enquanto você renuncia? Enquanto você deixar de lado coisas que não te edificam, se prepara para viver uma unção que você nunca viveu. Enquanto Pedro deixa a pescaria, Deus está dizendo: se prepara, homem, porque daqui para frente tudo vai ser diferente. Pedro não entende, Pedro não pergunta, Pedro não quer saber. Pedro quer agora somente viver o que Jesus tem para a vida dele. Pedro diz assim: o que é que o Senhor quer? Eu quero que você agora cuide e apacente as minhas ovelhas. Ele disse: sim, Senhor, começa agora. Ele disse: começa agora. Começa agora a pregar para esse povo, começa agora a convidar esse povo. Na mesma hora, creio eu que Pedro quer dizer: vocês querem se converter a Jesus? Ele está aqui, eu sou o pastor dessa igreja. Ei, presta bem atenção, porque o Senhor diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora começa a apacentar as ovelhas. Pedro agora começa a fazer a obra do Senhor. Pedro agora começa a fazer a vontade de Deus. Ei, Deus está dizendo: Pedro, você não sabe o que eu vou fazer na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Olha, Pedro não tem letra, Pedro não tem teologia, mas Deus está dizendo: o que você não tem eu vou te dar, o que você não tem eu vou te apresentar, o que você não sabe eu vou colocar no teu coração, na tua mente. Ei, presta bem atenção, porque Pedro pensa que já está no suficiente. Pedro começa a se aprofundar e começa a obedecer a Deus, porque aquilo era apenas o começo. Pedro sai daquele raso com Jesus e começa a entrar no profundo. Pedro começa agora a viver o que Deus quer para a vida dele. Lembre que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. No momento em que Paulo simplesmente agora estava fazendo a vontade e os desejos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, agora o Senhor começa agora a fazer coisas na vida de Pedro. Pedro agora começa a passear, Pedro começa a andar, Pedro começa agora a andar pelas ruas. Pedro não sente, mas Pedro está numa unção tão carregada, que quando ele começa a passar, os paralíticos estão do lado, a sombra de Pedro está desse lado. Enquanto Pedro anda, os paralíticos começam a se levantar, e Deus está dizendo: enquanto tu renuncia, eu te dou unção, eu te dou graça, eu te encho do meu poder. Enquanto você vive do meu jeito, eu faço com que nada, nem as portas do inferno venha vencer. O diabo pode se levantar, alguém pode dizer que vai derrotar, alguém pode dizer que vai colocar teu nome na boca do sapo, na feitiçaria, na panela, dentro do coco. Ei, eu quero te dizer nessa noite: maior do que a panela, maior do que a boca do sapo, maior do que o coco, é o nome de Jesus de Nazaré. Enquanto você ora, Deus dá livramento. Enquanto você clama, Deus cuida da tua casa. Enquanto você ora, Deus está trabalhando no amanhã e está te dizendo: tem coisas novas chegando para a tua vida. Então somente fica na posição. Ei, não ouça qualquer pessoa, somente ouça o Senhor. O que Deus tem falado contigo, Ele vai cumprir. Você crê? Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus. Fica de pé. Tem promessa para a tua vida. Pedro pensou que ele já estava completo. Pedro pensou que dinheiro era coisa boa. Pedro pensou que dinheiro comprava tudo. Eu vejo tanta gente com depressão e não consegue resolver os problemas. Eu vejo tanta gente com dinheiro e não consegue resolver os problemas que tem, com depressão. Pessoas que têm filho nas drogas, filhas na prostituição, e não consegue resolver com dinheiro. Mas Pedro está dizendo: o que eu tenho é maior do que dinheiro. Aleluia. Pedro está dizendo: o que eu estou carregando é a unção do Espírito Santo. Creio eu que Pedro olha para dentro dele e diz assim: eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno, porque muitos batem no peito e dizem que tem dinheiro. Mas Pedro, uma vez na porta do templo, creio eu que todas as vezes que Pedro passava, aquela pessoa pedia uma esmola, e Pedro, por alguns momentos, sabe, quando tinha uma moeda, creio eu que Pedro dava. Porque se você tem a presença de Deus dentro de você, você tem um coração bom, e você dá, nem que seja R$1, você dá. E um certo dia Pedro está liso, porque por muitas vezes você faz a obra de Deus, mas tem hora que você está sem nenhum centavo no bolso. Pedro naquele dia está passando na porta do templo e não tem um centavo. E Pedro é constrangido.
Pedro é um homem que sempre trabalhou para ter dinheiro no bolso. Pedro ficava a noite toda no mar, para poder pela manhã ter peixe e vender e ter o seu trocado no bolso. Quem é que quer ficar liso? Ninguém quer ficar liso. Quer pelo menos R$2 para pagar, para comprar um picolé, é ou não é? Eu vou para a rua, não tenho nenhum centavo, vou buscar o que na rua? Vou passear, eu tenho pelo menos o dinheiro da passagem do ônibus e o dinheiro do picolé, ou do sorvete, ou da comida, ou do almoço, ou do café, é ou não é? Tem gente que é assim. Mas Pedro naquele dia não tinha um centavo no bolso. Pedro olha o quanto ele renunciou, Pedro olha o quanto ele deixou para trás. Mas tudo aquilo que ele deixou para trás é muito fútil, não tinha nenhum valor perante a graça e a unção que ele carregava. Aquele paralítico olha para Pedro e diz: Pedro, me dá uma esmola, Pedro. Pedro olha para os 4 cantos e ele diz assim: não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma graça dentro de mim que vai resolver o teu problema. Presta bem atenção, porque Deus está dizendo nesta noite: não é condição financeira que eu quero te dar, mas eu quero te dar uma unção diferente. Não é condição financeira que eu quero te dar, mas o que eu quero te dar nesta noite aqui é uma graça diferente. Enquanto você glorifica, Deus faz milagre. Você acredita? Então curva a tua cabeça e fecha os teus olhos, porque eu creio que enquanto você ora nesta noite, Deus está te renovando. Enquanto você glorifica, Deus está dizendo: eu vou te dar coisas novas. O que o dinheiro não compra, eu vou te dar. O que a prata e o ouro não tem capacidade, o Senhor, vou te dar. E talvez você diz: mas Senhor, o que é isso? Deus está dizendo: você não precisa entender, você só vai sentir o momento que você falar, você só vai sentir o momento que você colocar as mãos. No momento em que você colocar as mãos, as coisas vão mudar. No momento que você colocar a planta do seu pé, alguma coisa vai ter que acontecer naquele lugar. Talvez você está dizendo: mas eu sou iletrado, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria da Bíblia. Deus está dizendo nessa noite: não precisa de letra, não precisa de sabedoria, só precisa da minha presença. Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu carrego a presença comigo. Ei, Pedro declara naquele dia e diz assim: nunca mais você vai pedir. Uma coisa eu quero te dizer: levanta e anda em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer te dar graça nesta noite. O Senhor quer te dar unção nesta noite. Ei, se prepara, porque naquela casa quem vai profetizar é você. Se prepara, porque naquela casa quem vai determinar um milagre é você. Se prepara, porque você é quem vai ditar. Ei, você é quem vai dizer como é que vai ser coordenado naquele lugar. Deus vai te dar autoridade como deu a Pedro. Ei, a renúncia que você teve até hoje, Deus está dizendo que vai ser compensado. Ei, mas Senhor, já faz 3 anos que eu tenho renunciado. Deus está dizendo: deixa, o tempo é comigo. O tempo é comigo. Tudo ao seu tempo acontece. Não sai da posição, não sai da presença, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus está declarando nesta noite uma unção diferente sobre essa igreja. Você crê? Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Curva a sua cabeça. Você vai pedir nessa noite uma unção nova. Se você tem fé, você vai pedir: Deus, unja as minhas mãos, Senhor. Eu quero as diaconisas aqui na frente, todas. Você vai pegar azeite e vai declarar na mão de todo mundo. Todo mundo vai ficar com as mãos estendidas assim. As diaconisas vão passar e vão declarar uma unção nova sobre a tua vida. Quando você passar, você vai dizer: unção nova, unção nova, unção nova, unção nova. E você vai sentir a graça do Espírito Santo. Você crê? Eu declaro nesta noite que oh, Espírito Santo de Deus, uma unção nova sobre a vida de vocês. Eu creio, Senhor, uma unção nova, Senhor, uma unção nova sobre esta igreja. Se prepara, porque o maior culto de ação de graça vai ser lá, na tua casa. Você ainda vai se alegrar tanto, tanto, tanto. Você vai dizer: pastor, esse ano, pastor, eu não recebi o dinheiro que estava me devendo. Não veio a provisão que eu estava precisando.
mas a minha casa está ajustada. Como é que é? A minha casa, pastor, estava uma bagunça. Mas não tem um Natal, a ceia de Natal? Pode preparar a mesa e comprar o peru, porque todo mundo vai sentar na mesa. Todo mundo vai sentar na mesa. Você vai preparar a mesa da ceia de Natal. Prepara a mesa, já vai, já vai planejando, separando o dinheiro do peru, já separa o dinheiro, ei, separa, porque todo mundo vai sentar na mesa. Eu estou profetizando para quem acredita, viu? Se você não acredita, fica com boca fechada, porque esse negócio é para crente, não é para incrédulo não. Esse negócio é para crente aqui hoje à noite, ó. Deus está dizendo, ainda este ano todos vão sentar na mesa. Ainda este ano Deus vai fazer milagre, em nome de Jesus. Se prepara para receber uma unção nova. Se prepara para receber renovo sobre a tua vida. Oh Senhor, vamos louvar. Enquanto isso a diaconisa declara a unção nova. Fecha os olhos. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando Eu creio, Senhor. o teu coração. Eu declaro unção nova, Senhor. Unção nova, não importa. Não importa se é Pedro que está aqui, é nessa noite que Deus vai transformar esse Pedro. Matar os teus Oh! sonhos, o teu coração. Eu creio, Senhor. Desça. Desça. Ministra sobre esse povo em nome de Jesus. Ministra sobre esse povo. Perdeu. Não desista, não pare de crer. Não desista, não pare de Com autoridade você vai receber a unção nova.